Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal conclui inquérito da Operação Cui Bono e diz que ex-ministro Gedel Vieira Lima recebeu 16 milhões de reais em propina em esquema de corrupção na Caixa. E relatório aponta ainda que presidente Temer tentou obstruir a justiça. De acordo com o delegado, Temer deu aval para comprar o silêncio de Cunha e Funaro, o que ele nega. O Ministério Público denunciou os prefeitos de Mongaguá e Mauá. Eles estão presos por suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção. A Anistia Internacional cobra investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. O crime completa 3 meses amanhã. Interventor federal diz que fase é de buscas de provas. Governo libera saque do fundo PIS/PASEP a todas as idades. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A obesidade é um problema de saúde pública que afeta cada vez mais o nosso país. Mas por que será que é tão fácil engordar e tão difícil emagrecer? No Todo Seu de hoje, a gente bate um papo sobre esse seríssimo assunto. Cristina Padiglione conta tudo o que rola no mundo da TV. E ainda a dupla Henrique e Diego canta sucesso sertanejo que tem conquistado o público. Foi de aspa, mas valeu, se valeu e senti você. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, e tô aqui te esperando, bonitão. Você também, bonitinha? É bem que eu era seu. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Quando o time do Mesa entra em campo... Nossa, eu tô até emocionado, tô até tremendo aqui do lado. Tem nada a ver. É debate na certa. Covarde é o que mais tem no futebol. Perdeu o cara fina. Vai arrebentar a canela do adversário. Não tem condições de ganhar desse prêmio. Deplorável. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. O vídeo de um treinamento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo está circulando nas redes sociais. As imagens mostram que a corporação usa spray de pimenta diretamente nos olhos dos guardas que não suportam a dor causada pelo produto. A imagem assusta, mas é considerada normal por quem está acostumado a esse tipo de ação. No curso, um instrutor joga spray de pimenta nos olhos de 7 guardas civis metropolitanos e explica que o exercício é para que eles conheçam os efeitos do spray de pimenta e avaliem como usar o produto numa ação real nas ruas da cidade. A intenção é saber qual quantidade de spray será suficiente para conter um suposto agressor. Na imagem, é possível ver as expressões dos guardas, que sentem os olhos ardendo. Só 1 minuto e 40 segundos depois, o instrutor libera a saída. Pessoal, quem não estiver suportando mais, levanta a mão aí que eu vou levar lá. Leva ele para abre a abundância.
A Associação dos Guardas e Servidores Públicos disse não ver nenhum problema no treinamento, desde que o trabalho tenha acompanhamento médico e psicológico. De acordo com a entidade, o spray de pimenta não causa nenhum dano ao guarda e o curso é certificado pela Academia de Formação em Segurança Urbana da GCM. Em nota, a GCM afirmou que as imagens fazem parte de um curso de oficiais ministrado pela Inspetoria de Operações Especiais. A entidade diz também que o material usado é um composto de gás de pimenta e espuma que perde seus efeitos imediatamente quando em contato com a água. A polícia desarticulou quadrilha que fraudava a Telefônica. O prejuízo estimado é de 80 milhões de reais. A operação da Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão também em Santo André, Campinas, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Visa desmantelar uma quadrilha que usava notas fiscais frias para fraudar a Telefônica, empresa que, a partir de 2012, passou a operar com a marca Vivo. 8 pessoas estão sendo investigadas. Eram funcionários e ex-funcionários da Telefônica que, por meio de empresas de fachada, simulavam serviços de assessoria contábil, de saúde, que não eram prestados, mas que eram pagos pela empresa de telefonia. Quem intermediava os repasses era a ABET, a Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações, que já era responsável por pagar consultas médicas e exames dos funcionários a hospitais e clínicas, e depois era reembolsada. A fraude, que desviou 80 milhões de reais de 2008 a 2014, só acontecia porque quem comandava a associação e um alto executivo da Telefônica estavam envolvidos. Basicamente, eram eles que autorizavam os pagamentos às empresas investigadas. Eram eles que determinavam que a ABET firmasse contratos de prestação de serviços com essas empresas investigadas. Esta manhã, o ex-diretor médico Michel Daldi Filho foi conduzido pelos agentes para prestar esclarecimentos na delegacia. E também o ex-dirigente da ABET, Hélio Luiz Cavinato. Durante o interrogatório, ambos permaneceram calados. Nós precisamos saber agora para onde esse dinheiro foi, como foi rateado entre as pessoas físicas ou se há mais pessoas jurídicas, inclusive clínicas, envolvidas no esquema. A ABET alega que foi vítima no processo e que busca responsabilizar criminalmente ex-colaboradores que participaram da fraude. A Telefônica disse que confia no trabalho das autoridades. Para atletas do basquete feminino, são suspeitas de abuso sexual. A coordenadora do time também estaria entre as envolvidas. O caso teria acontecido em 2017, mas só foi divulgado agora. As atletas são jogadoras da equipe Gladiadoras Gadim, grupo de ajuda dos amigos deficientes de Indaiatuba, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. A vítima não quis se identificar. Ela acusa 3 atletas do time de abuso sexual. O caso teria acontecido em fevereiro de 2017, no alojamento, após um treino. O site Globo Esporte conversou com a vítima e teve acesso a fotografias que circulam em grupos de WhatsApp. Segundo ela, as jogadoras Lia Martins, Denise Eusébio e Geisa Vieira usaram um pênis de borracha para abusá-la sexualmente. Ela teria sido retirada de sua cadeira de rodas contra a sua vontade e, já no chão, teve as roupas íntimas abaixadas à força. A então coordenadora do time, Graciele Silva, a única que não tinha deficiência física, também apareceria em fotografias segurando a vítima no chão. Graciele se suicidou no último dia 29 de maio. As 3 atletas já passaram pela Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas. Lia Martins é um dos maiores destaques da modalidade no Brasil. Participou das últimas 3 edições das Paralimpíadas. A produção do Jornal da Gazeta conversou por telefone com a advogada da vítima, que por enquanto também não quer ter o nome divulgado. Ela contou que a jogadora se afastou do time de Indaiatuba logo após o ocorrido, mas que não prestou queixa à polícia por medo de represálias. Disse também que ela está na casa da família e passa por tratamento psiquiátrico. No início de maio, a Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de rodas decidiu afastar Lia Martins, Denise Eusébio e Geisa Vieira da seleção. As 3 já tinham sido convocadas para os treinamentos preparatórios para o Mundial, que vai acontecer na Alemanha em agosto.
Segundo a entidade, o afastamento tem o objetivo de resguardar as atletas e garantir o direito de defesa até o esclarecimento e apuração dos fatos. O retorno à seleção vai depender do resultado das investigações. A Anistia Internacional fez hoje um ato para cobrar o Ministério Público sobre as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes. O crime completa 3 meses amanhã. Ativistas da Anistia Internacional se concentraram em frente ao prédio do Ministério Público no centro do Rio. Com cartazes, cobraram a criação de uma força-tarefa para solucionar o caso. Amanhã, o crime completa 3 meses. Marielle e Anderson foram executados no bairro do Estácio no dia 14 de março. Uma assessora da vereadora ficou ferida. Para a viúva de Marielle, Mônica Benício, o crime foi político e alguém poderoso pode estar envolvido nos assassinatos. A gente quer saber quem matou, quem mandou matar, sobretudo quais foram as motivações desse crime, para poder não mais permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo no nosso estado, uma vez que a gente se diz dentro de um estado democrático e o assassinato da Marielle é um crime contra a nossa democracia. A família e representantes da Anistia foram recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, que reafirmou o compromisso com a elucidação do crime. As investigações seguem sob sigilo. Hoje também o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que há indícios que o mandante do crime tenha ligação com milícia. No mês passado, um delator apontou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo como mandantes da execução. O general interventor da Segurança do Rio, Walter Braga Neto, afirmou que as investigações das mortes estão na fase de busca de provas. A polícia intimou a prestar esclarecimento o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. As autoridades querem saber qual é a ligação dele com a principal testemunha do caso. Brazão ainda não se manifestou. Polícia Federal afirma que ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, recebeu 16 milhões de reais em propina para facilitar a liberação de dinheiro da Caixa Econômica Federal. 16 pessoas foram indiciadas por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de justiça. Segundo a polícia, Gedel esteve no local de entrega do dinheiro. A constatação veio após o cruzamento de dados do celular do ex-ministro. De acordo com a Polícia Federal, Gedel Vieira Lima estava nas proximidades do aeroporto de Salvador nos mesmos dias e horários, conforme relatado pelo doleiro Lúcio Funaro. Segundo o delator da Lava Jato, no aeroporto havia um hangar usado pelo ministro para receber o dinheiro. A investigação descobriu a localização após o rastreamento das diversas ligações de Gedel para o deputado cassado Eduardo Cunha, também do MDB. O ex-presidente da Câmara usava Funaro como operador de propinas. O relatório da Polícia Federal faz parte da Operação Cui Bono, que investiga um esquema de corrupção na Caixa. Segundo o documento, já enviado à Justiça Federal de Brasília, os pagamentos de Funaro para Gedel aconteceram em 2014, mesmo ano em que o ex-ministro foi candidato ao Senado pela Bahia. Para o delegado Marlon Cajado, Gedel utilizou da sistemática ilícita de Lúcio Funaro, visando a ocultação, dissimulação e distribuição de recursos de origem ilegal. Gedel está preso no complexo da Papuda. No Supremo, ele é réu junto com o irmão, o deputado Lúcio Vieira, e com a mãe, Marluce, no caso dos 51 milhões de reais em espécie apreendidos em um apartamento em Salvador no ano passado. Para a Procuradoria-Geral da República, o montante tem como possíveis origens propinas da Odebrecht, repasses de Lúcio Funaro e desvios de integrantes do MDB. A defesa do ex-articulador político de Temer diz que os valores são fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária. E o relatório final da Operação Cui Bono também cita o presidente Michel Temer por suposta obstrução de justiça e compra de silêncio. A Polícia Federal se refere a um encontro de Temer com Joesley Batista, da JBS Friboi, fora da agenda oficial no Palácio do Jaburu, no qual Temer teria sido gravado dizendo para manter os pagamentos ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro.
O relatório também diz que Temer obstruiu a justiça ao não comunicar às autoridades sobre o esquema de corrupção narrado no encontro. Em nota, Temer chamou as citações de insinuações mentirosas. Disse que nunca incentivou pagamentos ilícitos a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro e que a gravação feita por Joesley foi deturpada com objetivos políticos. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ex-segurança de Lula, o militar Itamar de Oliveira diz que cumpria ordens de Dona Marisa no sítio de Atibaia. Segundo o Ministério Público, o imóvel é do ex-presidente, o que ele nega. A defesa alega que o petista frequentava o local a convite de Fernando Bittar, cujo nome consta como dono de parte da propriedade. O militar disse que trabalhou 6 anos com Rogério Aurélio Pimentel, assessor de Lula, e que atendia especialmente aos pedidos da ex-primeira-dama em serviços no sítio. Marisa Letícia morreu no ano passado. Ao juiz Itamar de Oliveira, ele lembrou que entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, período em que foi feita a reforma no imóvel, levava Aurélio a Atibaia de 3 a 4 vezes por semana. Brasileira ex-mulher do ex-presidente de El Salvador, Maurício Funes, foi presa hoje. Ele também já teve a prisão decretada. A campanha que elegeu Funes foi comandada pelo marqueteiro do PT, João Santana. Acusada de ter participado da lavagem de 165 mil dólares desviados dos cofres públicos, Wanda Pignato foi detida em um hospital de San Salvador. Ligada ao Partido dos Trabalhadores, ela foi casada com o ex-presidente Maurício Funes, apontado como o mandante do esquema de lavagem de dinheiro. Funes governou El Salvador entre 2009 e 2014. O marqueteiro João Santana, em delação premiada no Brasil, afirmou que participou da campanha de Funes a pedido do ex-presidente Lula e que ela foi bancada com dinheiro de Caixa 2 da Odebrecht. Os advogados do petista afirmam que a acusação é mentirosa. Santana cumpre prisão domiciliar. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Quando Lula era um mero investigado, o PT já dizia que ele seria candidato à presidência. Depois de condenado, o partido reiterou a candidatura. Agora mesmo é que a coisa vai ao racha, diziam os petistas. Consumada a prisão, o PT acha que a postulação de Lula tem que ir em frente, mesmo rachada. O partido dá de ombros para o fato de que seu hipotético candidato virou um ficha suja e inelegível. A satisfação dos desejos do PT depende da desmoralização da justiça penal. Farejando o cheiro de queimado, o ministro Félix Fischer, do STJ, já rejeitou um pedido de suspensão dos efeitos da condenação de Lula. Mas o partido pede à juíza Carolina Lebos, de Curitiba, que autorize Lula a gravar vídeos de campanha na prisão. Se a moda pega, brotarão centenas de candidatos nas prisões brasileiras. O PT tem o direito de viver no mundo da lua. O que não seria aceitável é que a justiça fizesse o papel de boba. Boa noite. O juiz Sérgio Moro proibiu o uso de informações e provas contra delatores em acordos de leniência pelo Tribunal de Contas da União, Banco Central, AGU e de outros órgãos. No despacho, que é sigiloso, o juiz alterou 9 decisões anteriores em que autorizava esse compartilhamento de provas. Para o Ministério Público Federal, que fez o pedido, a medida é necessária para evitar que a insegurança jurídica criada pela falta de coordenação entre esses órgãos de controle desestimule novos colaboradores. O Ministério Público Federal denunciou os prefeitos de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, e Mauá, na região metropolitana. Eles foram presos em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro. As prisões são resultados da Operação Prato Feito, que apura fraudes em processos de licitação para a compra de merenda e material escolar em várias cidades paulistas. O prefeito de Mauá, Átila Jacomucci, do PSB, e de Mongaguá, Arthur Parada Prócida, do PSDB, foram presos em flagrante, ocultando grande quantia de dinheiro em casa. Prócida tinha em sua residência mais de 4 milhões e 600 mil reais e outros 217 mil dólares. Ele tentou justificar os valores, afirmando que se referiam a aluguéis recebidos, mas depois mudou a versão, dizendo que eram sobras de campanha eleitoral.
Já com o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi, foram apreendidos R$ 87 mil em espécie, camuflado dentro dos armários da cozinha. Também foi denunciado o secretário de Governo e Transporte de Mauá, João Eduardo Gaspar. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu R$ 588 mil, mais $1.300 e quase 3 mil euros. Tudo em dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, a investigação revelou que foram formados núcleos empresariais que atuavam para fraudar as licitações e gerar contratos superfaturados com o objetivo de desviar dinheiro público das prefeituras. Segundo a Procuradoria, há fortes indícios da participação dos agentes públicos, sendo que, ora, alguns prefeitos mantinham contato direto com os suspeitos, ora, servidores o faziam sob orientação deles. Agora, a denúncia será analisada pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o presidente Michel Temer e órgãos federais darem explicações sobre a medida provisória que instituiu a tabela com preços mínimos para os fretes. A decisão veio depois que a Associação do Transporte Rodoviário de Cargas entrou com uma ação no Supremo, alegando que a medida fere a economia de mercado. A MP foi criada para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros. Segundo ela, serão publicadas 2 tabelas por ano com preços mínimos por quilômetro rodado, levando em conta o tipo de carga, de veículo e gastos, como pedágio e combustível. E o presidente Michel Temer sancionou hoje o projeto de lei que amplia o saque do benefício do PIS/PASEP para todos que trabalharam com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em maio e aguardava o aval presidencial para entrar em vigor. A assinatura aconteceu no início da tarde em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do ministro do Trabalho, Elton Iomura, e vários parlamentares. No evento, Temer lembrou que a medida amplia o direito ao saque para todos os trabalhadores, não apenas para quem tem mais de 60 anos. Ele destacou que o projeto vai injetar mais de 39 bilhões de reais na economia brasileira e beneficiar cerca de 28 milhões de trabalhadores. O objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus haveres, porque são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos. Convenhamos, nós comemoramos muito os 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase 38, 39 bilhões de reais, que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também inserir-se na economia brasileira. Os saques do PIS e do PASEP poderão ser feitos a partir de segunda-feira nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, de acordo com o calendário de idade dos 2 bancos. A data limite é 28 de setembro deste ano. Por meio de decreto, o presidente Michel Temer também oficializou hoje o general Joaquim Silva e Luna como ministro da Defesa. Ele foi nomeado como interino no fim de fevereiro, quando o então titular da pasta, Raul Jungmann, foi remanejado para o novo Ministério da Segurança Pública. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No ano passado, as pessoas puderam sacar o dinheiro que estava parado no FGTS. Entraram 44 bilhões na economia. Foi um motivo importante para o país crescer um bocadinho mínimo, 1%, e sair da recessão. Agora, Michel Temer, como a gente viu, acaba de sancionar a lei que permite o saque do dinheiro que estava parado no PIS e no PASEP, para quem trabalhava entre 71 e 88. Não há mais limite de idade. Se todo mundo sacar, dá quase 40 bilhões. Vai fazer diferença no crescimento do país? Alguma deve fazer. Quanto? Não sabemos, porque a economia virou um tumulto depois do paradão caminhoneiro e de suas consequências políticas. Antes do caminhonaço, esperava-se que o país crescesse 2,5% neste ano. Agora a tendência é achar que a economia cresça 1,5%. É uma diferença bem grande. No entanto, não estava entrando nessa conta de crescimento esse dinheiro do PIS/PASEP, que representa mais de 0,5% do PIB, de tudo que a economia produz em um ano. Também é difícil dizer que esse dinheiro vai fazer efeito como o FGTS fez no ano passado, porque o país levou um choque depois do caminhonaço.
As taxas de juros no atacadão do mercado, o que ajuda a decidir investimentos das empresas, subiram. Parece ter havido também um choque de confiança, embora os números sejam muito preliminares. Com a bagunça e o resultado incerto da eleição, as empresas estão indo para a retranca, sem contratar e investir. Com os consumidores, pode ser que as pessoas poupem em vez de gastar, com medo desse futuro político incerto. Isto é, isso para quem tem algum para poupar. Até abril, a recuperação econômica continuava devagar, mas ia para frente. Vimos hoje que o comércio desse mês teve um bom resultado, dizem os números do IBGE. Os resultados de maio devem ser horríveis por causa do paradão. Em junho deve ter alguma compensação, uma volta à normalidade. Mas só vamos saber mesmo como ficou a economia lá pelo final de julho. Mas no resumo dessa ópera, mal esse dinheiro do PIS/PASEP não vai fazer. Vai ser um chorinho bom, uma dose extra que pode evitar caída pior ou dar até uma reanimadinha no país. Não resolve de jeito nenhum nossos problemas graves, mas melhor do que nada. Boa noite. A Copa do Mundo começa oficialmente amanhã lá na Rússia. E aqui em São Paulo, as famílias com ascendência já estão no clima do país anfitrião. Mas, Lu, tem uma dúvida aí que paira no ar, viu? Qual seleção eles vão escolher para torcer? A Vila Zelina foi fundada em 1927 por imigrantes que vieram de vários países do leste europeu em busca de trabalho nas fábricas e indústrias que já estavam instaladas por aqui. E não é à toa que o lugar se tornou o mais russo dos bairros paulistanos. Tem igreja ortodoxa russa, praça com o nome de um dos romancistas e poetas mais famosos do país anfitrião da Copa e até uma pizzaria onde a Rússia está estampada nas paredes. A parte da família e a pizza é por conta da descendência da minha mãe, que é italiana. E todo o resto é da Rússia, por conta da descendência do meu pai, que é russo. Apesar da homenagem aos ancestrais, pai e filho não escondem para quem vão torcer. Quem realmente vai torcer para a Rússia são os que nasceram na Rússia, que moram aqui, que são russos. Porque os descendentes têm um pezinho a mais para torcer para o Brasil. E se você quiser se sentir no maior país do mundo, é só visitar a casa da dona Tamara, que vive desde 1983 na Vila Zelina. Os pais dela vieram da Rússia em busca de uma nova vida e aqui tiveram 2 filhas. Hoje, dona Tamara, que está com 87 anos, dá aulas de russo e faz questão de divulgar as tradições do país. Mas o coração está dividido. Eu acho que eu vou torcer pelos dois. Um dos maiores eventos esportivos do mundo tem mesmo esse poder de dividir as emoções. Mesmo o Brasil sendo a pátria mais amada. Não é, dona Tamara? E a última, eu estou muito agradecida ao país de nos ter recebido, e dando a possibilidade de viver da melhor maneira possível, dando-nos essa grande oportunidade. Всего хорошего. E o tempo mudou aqui na capital paulista em relação a ontem e choveu em vários pontos da cidade. Faz agora 21 graus. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente, mas eu já adianto, vou dar um spoiler aqui, Luciana, que vem frio por aí. Mal esquentou e uma nova onda de frio já promete derrubar as temperaturas novamente aqui na capital paulista. E além disso, o tempo deve ficar fechado e chuvoso até o fim de semana, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 17 graus. E aí, olha só, fica tudo muito parecido, tanto na sexta-feira quanto no sábado, com termômetros também entre 13 e 17 graus apenas. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Uma boa noite. Muito obrigado pela companhia. Assista agora a Rony Fon no Tudo Seu. Até amanhã. Gabriel Perlini conta as últimas fofocas dos famosos no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.